Constantino não gostava das leis judaicas e aí fundou a Igreja Católica. O quê? Constantino fundou a Igreja Católica porque não gostava das leis judaicas? Ouviu essa aí, Marcel? Essa aí é famosa aí no meio dos protestantes, né? Mais uma falácia aí contada por eles, mas que é de fácil Não, não, refutação. calma aí, calma aí. Tô te cortando aí, mas vamos comentar isso um pouco mais aí ao longo do vídeo. Salve Maria a todos! Sejam bem-vindos ao canal Chats Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcel. Então, Marcel, ouviu essa, né? Constantino fundou a Igreja Católica. Quantas pessoas não pensam dessa forma, né? Pois é, Leonardo, essa aí é uma das mais famosas aí, mentiras proclamadas aí pelos protestantes, né? Quando querem atacar a igreja. E o católico que é mal informado acaba acreditando e às vezes até é, debanda lá para a igreja deles, né? Então, assim, é bom a gente esclarecer esse assunto, que é de fácil refutação, para que católicos não sejam pegos, desprevenidos acerca dessa questão, que é de muito fácil refutação, né? É uma mentira que não tem fundamento histórico nenhum, que é muito fácil, né? Por fontes, né, primárias, né? Até mesmo historiadores que não são católicos, né? Eles sabem que Constantino fundou a Igreja Católica. Isso aí foi uma mentira inventada que ganhou proporção, né, grande dentro do meio dos protestantes, né, com o objetivo de atribuir a fundação da igreja a um homem, né? E a gente sabe que a Igreja Católica foi fundada pelo próprio Cristo. Então, para que eles não admitissem, né, que a igreja foi fundada por Cristo, inventaram essa história que a igreja foi fundada por Constantino. História essa que nem é balizada por historiadores sérios, né? Isso aí é só ler história aí que qualquer um sabe que Constantino passou longe de fundar a Igreja Católica. É, com certeza. E vamos comentar um pouco da história, né? Você pode me ajudar aí também de como isso tudo começou, esse envolvimento com Constantino. Mas antes, ô Leonardo, de começarmos a contar essa história, né, para as pessoas, vou falar aqui para o pessoal por que a gente decidiu trazer esse assunto, né, da questão de Constantino e fundação da igreja. Isso nos trouxe, né, o debater esse assunto, justamente porque está tendo um fenômeno, né, não só aqui no Brasil, mas muito forte nos Estados Unidos. Está havendo uma onda de conversão, né, de protestantes à Igreja Católica, principalmente pastores, né? Eles têm se convertido à fé católica, né? Inclusive ontem mesmo eu estava assistindo um testemunho de um ex-pastor adventista, ele contando a história de conversão dele, é uma história muito bonita, muito interessante. E isso está aparecendo muito, né? Vários testemunhos no YouTube, na internet. É um fenômeno que está acontecendo e isso é muito bom, né? Porque a verdade ela está aparecendo, né? A verdade é como uma luz, né? Que não tem como a pessoa que se submete à verdade, ela aceita, ela acaba com certeza aderindo à fé católica. E isso está acontecendo. Aí eu fico pensando, por que será, né? Mas antes, né, quando um pastor falava uma mentira, né, era muito mais complicado você conseguir, né, ali buscar, né, uma pesquisa, era muito mais dificultoso. Hoje, com a internet, né, até mesmo com inteligência artificial, você consegue achar, fazer pesquisas, né, e achar ali realmente o que é a verdade, né? A informação está muito mais abundante, né? Então hoje eu acho que a internet ela tem ajudado nisso também, na conversão desses, principalmente pastores, né, que são pessoas mais estudiosas no meio do protestantismo, que acabam buscando mesmo, né,
Hoje é muito mais fácil você ter acesso a fontes primárias, né? Hoje, por exemplo, se você consultar, né, você na internet, você tem acesso, por exemplo, à patrística, aos escritos dos padres apostólicos, né, que foram aqueles primeiros cristãos ali, apóstolos, padres, né, que tiveram contato direto com os apóstolos. E hoje é muito mais fácil você ter acesso. Então, eu atribuo muito a isso também, a abundância de informação, que está fazendo com que muitos protestantes estão se tornando católicos, porque não tem jeito. A gente vai contar a história de Constantino, mas se a gente for antes, né, Constantino foi no século IV, né, mas a Igreja Católica ela foi fundada no século com Cristo, né, no século zero, né, digamos assim, né. A Igreja Católica foi fundada ali mesmo, Santo Agostinho fala, né, que foi fundada ali, né, em Pentecostes, né. E se você estudar a patrística, né, não tem como negar que a igreja primitiva, né, aquela igreja do século I, não tem como negar que não foi a igreja católica. Aquela igreja primitiva era a igreja católica já, com seus bispos, com as suas dioceses, né? Só que a igreja ela passava por um momento muito de perseguição, então para se organizar era muito mais complicado, né? Mas mesmo assim era muito claro e evidente ali a presença da Igreja Católica com os seus sacramentos, com a Eucaristia, com os bispos, com a sua hierarquia ali. Mas a coisa foi, né, progredindo, né? Aí a gente vai contar agora a história de Constantino, né? Constantino veio e facilitou, né, para os católicos, para os cristãos, e a Igreja pôde respirar melhor, né, sair das catacumbas e se organizar melhor, né? Isso que é importante também de frisar aqui, que a igreja ela passa a se organizar melhor com o Edito de Milão, né, que trouxe ali a liberdade para os cristãos no Império Romano, né? Mas, independentemente do Edito de Milão, ali claramente, né, você lendo as cartas de Santo Inácio de Antioquia, de São Policarpo, de São Clemente, que são os padres, né, que tiveram contato com São João Apóstolo, que tiveram contato com os cristãos, né, que tiveram contato diretamente com Jesus Cristo, você vê claramente ali, né, a presença irrefutável, né, da Igreja Católica, né, a identidade de Igreja Católica. Tanto é que a gente vai falar sobre isso aqui, né? Santo Inácio de Antioquia, no século I, né, no início do ano 100, 101, ele já fala já denomina, né, já fala Igreja Católica, né? Então, não existe essa história de Constantino fundou a Igreja Católica. Mas vamos progredindo aí, a gente vai conversando melhor sobre isso, e para as pessoas entenderem de uma vez por todas que isso aí é uma grande mentira, até mesmo refutadas por historiadores seculares, né? Historiadores que não são católicos, né? Isso aí é uma mentira muito, digamos assim, deslavada, dita por protestantes muito mal intencionados, né? Você vê até, na verdade, Leonardo, você sabia que até os luteranos, aqueles primeiros protestantes, né? Os luteranos, os metodistas, né, aquelas primeiras igrejas protestantes, eles admitem que Constantino não fundou a Igreja Católica, né, porque são protestantes mais estudados, né, são aquelas primeiras igrejas protestantes. É verdade. Mas hoje em dia, essas igrejas mais diluídas aí, eles falam essa mentira aí para muitas pessoas, infelizmente, que estão desinformadas acerca dessa questão. Vamos falar um pouquinho da história aqui, né, Marcelo? Você vai me ajudando aí para as pessoas entenderem o papel de Constantino realmente sobre a Igreja Católica, né? Por volta do século IV, com a morte do imperador Galério, teve uma disputa pelo poder, né, entre Maxêncio e Constantino. Maxêncio ele se autoproclamou imperador e Constantino tinha sido proclamado imperador pelos soldados. Então eles estavam disputando ali. Na verdade, Leonardo, que naquela época o Império Romano não estava unificado, né? Existia uma disputa mesmo entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano mesmo de Roma ali. Existiam divisões ali
dentro do Império Romano, né? E por causa dessas divisões, por causa dessa divisão, né, Constantino, né, quando ele vence, por causa dessa divisão, ocasionou a batalha, né, aquela batalha do Sinal da Cruz, né? E havia essa A divisão. história conta que ele teve um sinal de uma cruz, né? E lá estava escrito, né? In hoc signo ventis. Com esse sinal vencerá. Aí ali há quem diga, os historiadores, né, que começou o processo de conversão dele, que não foi de uma hora para outra, né? Por exemplo, Constantino ele foi ser batizado no final, já no final da sua vida. Mas aí ele começou o seu processo de conversão, que também é importante falar isso, né, Marcel? Que não se sabe ao certo se ele se converteu sinceramente ou não, né? Se foi uma conversão política para querer atrair os cristãos ali da época, né? Há historiadores que falam isso, né? O que acontece? O Império Romano era extremamente hostil aos cristãos católicos, aos cristãos, né? Os católicos, né? Antes da Igreja Católica. Ele era um império extremamente hostil, perseguia, tanto que os próprios padres aqui, os apostólicos, todos foram martirizados, né, pelo Império Romano. Então, é uma perseguição enorme. E a mãe do imperador Constantino era uma cristã católica, né? A mãe dele, né, que era Santa Helena, considerada canonizada, e ela rezava pela conversão do filho. Então, ela foi uma fonte ali de oração, de intercessão para a conversão do filho dela. Então, com toda aquela confusão no Império Romano, né, então se estabeleceu uma disputa, né, e dessa disputa eles foram, né, o Maxigênio, acho que é o nome do imperador, de um lado, e Constantino do outro. Então, foi chamada a batalha, né, os dois, né? E o adversário de Constantino, né, que era um imperador considerado muito mais desonesto, muito mais era um imperador mesmo, uma pessoa má, né? Era um corrupto, era uma pessoa que autoritária, né? Ele tinha uma péssima fama, né? Já Constantino não, Constantino já tinha uma boa fama, já era um imperador mais justo, né, em relação a esse outro imperador, né, o Maxigênio, acho que esse é o nome aí. É Depois você olha aí. Maxêncio. Maxêncio, né, Maxêncio. Então ele chamou Constantino para a batalha para definir ali quem ficaria com a totalidade do império, né, para disputar todo o Império Romano, né? E ele convidou para que essa batalha fosse na ponte, né, que atravessa o mar de Tíberis, ali daquele mar da Itália, ali, né, aquela região de Roma. E ele fez isso justamente com uma estratégia, né, porque ele tinha um exército muito maior de Constantino. Ele utilizou a ponte como uma estratégia para vencer Constantino. Só que, né, Constantino, ele teve um sinal, né, do céu, né, igual você falou, escrito em latim, né, com esse sinal vença, né, com esse sinal. Qual que é o sinal? Qual que é o sinal que o imperador Constantino viu no céu? Era o sinal da cruz. Ele viu o sinal da cruz no céu com essa inscrição embaixo, né, com essa inscrição vença com este sinal, que era o sinal da cruz. Então, Constantino ordenou que nos escudos dos soldados tivesse a inscrição em grego, né, as iniciais de Jesus Cristo, né, em grego, em todos os escudos dos soldados. E ele partiu para a batalha. E era um exército bem menor. E Deus fez o milagre, né? Além do milagre no céu, também fez o milagre da vitória da batalha, né? E Maxêncio, né? Ele ainda na ponte, né? Ele caiu no rio, né? O exército, junto com o exército, caiu no rio e ele morreu afogado. Então, Constantino, a partir desse milagre, né? Que é o sinal do céu, o sinal da cruz no céu, ele decide elaborar o Edito de Milão, né? Que é um edito muito importante, né, para a igreja, para a história, que foi liberar, né, os cristãos, né, da plena liberdade de culto, né, no Império Romano, né? A partir daquele momento, os cristãos não seriam mais perseguidos pelos soldados, né, pelo Império Romano, eles teriam liberdade. E não tem nada a ver
com fundação da Igreja Católica. Isso é uma mentira deslavada, absurda, que não encontra respaldo no histórico, né? Nem os pastores honestos, né, conhecedores de história, falam que Constantino fundou a Igreja Católica através do Edito de Milão. Tanto é que, na época do Edito de Milão, a Igreja já estava no 32º Papa, né? Ou seja, como é que a Igreja foi fundada por Constantino, já estava no 32º Papa, né? A Igreja já existia desde lá do Há muito tempo, verdade. tempo, Mais de né? 30 papas já. Como que Já ele tinha mais poderia de ter 30, fundado a Igreja Católica, né? e tudo muito bem documentado, né? E quem estuda, é o que eu falo, quem estuda patrística, o protestante que estudar patrística, estudar os escritos dos padres apostólicos, né? Ele sendo uma pessoa honesta, uma pessoa que não está presa na estrutura protestante, né? Porque o que atrapalha muito a conversão de muitos protestantes é por estarem presos na estrutura, né? E a renúncia, ela tem que ser uma renúncia gigantesca, né? Pensa só, é igual esse pastor adventista, né? Que eu estava escutando ontem, né? Ontem mesmo estava aqui em casa, né? Esperando a virada do ano. Eu comecei a assistir, né? Apareceu para mim lá no meu feed do YouTube. E ele falando que, poxa, pensa só, a renúncia foi gigantesca, porque ele perdeu o emprego, ele vivia do cargo, né, de pastor, né? Perdeu amigos, perdeu várias coisas. Então, é uma renúncia gigantesca. Então, pensa um protestante que tem contato com a patrística e percebe ali que os primeiros padres, né, que tiveram contato direto com os apóstolos, né, estão ali descrevendo totalmente a Igreja Católica, né, em toda a sua identidade, com sacramentos, falando ali da Eucaristia, que a Eucaristia é a carne de Cristo, é o corpo de Cristo, né? Então você vê ali claramente a Igreja Católica. Então, assim, aquele que estiver preso na estrutura dificilmente vai conseguir se converter, né? Mas aquele que tiver amor à verdade acima de qualquer coisa, ele acaba se convertendo, porque é impossível você ler aquilo ali e não se convencer de que aquela igreja, né, do século I é a Igreja de Cristo, né? Hoje a gente tem alguns movimentos protestantes que querem resgatar a igreja primitiva, né? Mas não tem jeito. Você vai tentar resgatar uma igreja primitiva que não seja igreja católica, né? Sendo que esses movimentos nem os sacramentos eles têm, né? Tem um pessoal aí que se reúne nas casas, aí, achando que estão resgatando a igreja primitiva só pelo fato de estar reunindo em casas, né? Porque os apóstolos se reuniam nas casas. Isso não tem nada a ver com a igreja primitiva. A igreja primitiva ela era muito além de reunião em casas, né? Ela praticava mesmo os sacramentos, né? Eles celebravam a Santa Missa. Engraçado, ele conta esse pastor conta uma história interessante, né? Que ele resolveu, né, na conversão dele, viajar, né? E fazer uma pesquisa nos lugares onde a igreja começou, né? Naquela região ali de Roma, naquela região de Israel. E ele fala que ele decide ir visitar a ilha de Malta, que é a ilha justamente onde o barco de São Paulo naufragou, né? E São Paulo teve que ficar naquela ilha lá. Inclusive, São Paulo conta essa lá em Atos dos Apóstolos, né? Acho que é Atos dos Apóstolos, né? Que ele é picado por uma cobra e fica lá na ilha. E ali, São Paulo, ele começa a fazer um trabalho de evangelização, né, naquela ilha, e ele converte a ilha ao cristianismo, né? E aí ele foi lá na ilha hoje, a ilha é uma ilha pequena, né? E lá tem mais de 300 igrejas católicas, né? Não tem uma igreja protestante, né? Então, igrejas antiguíssimas, né? Então, como assim, cara? O São Paulo após lá converte a ilha e surge um monte de igreja católica. Então, como que pode ser? E não tem uma igreja protestante lá, então a igreja católica não é a igreja primitiva? Então, assim, alguns testemunhos muito, muito interessantes. Vou até pegar aqui agora e vou ler o que realmente Constantino fez, né, no edito de Milão. de Milão, não é isso? Isso.
havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. Então foi isso que Constantino fez. Ele não fundou não fundou a Igreja Católica, porque ela já existia. O que ele fez foi justamente isso que o Marcel comentou, né, que a gente está falando aqui, que ele deu liberdade de culto aos cristãos. A igreja já existia. O Marcel até comentou aqui também, e vale a pena a gente trazer aqui e ler agora, no século I, Santo Inácio de Antioquia. Olha o que ele escreveu lá no século I, né? Não, Muito... vamos ressaltar que Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de São João Apóstolo. O apóstolo, né? O apóstolo João, que ele era, acho que, o apóstolo mais novo, né? E foi o que viveu mais. Dizem que a tradição diz que ele viveu mais de 100 anos. Então, ele teve contato com os primeiros padres ali, não só Santo Inácio de Antioquia, mas também São Policarpo, que foi discípulo de São João. E olha aí o que o Leonardo vai ler, que é uma carta de Santo Inácio de Antioquia aos esmirnenses, que é muito evidente, né, de que não tem como você escapar da verdade, né, que a Igreja Católica era a Igreja primitiva. Vamos lá, olha o que ele escreveu, hein? Sigam todos ao bispo como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbitério como aos apóstolos. Acatem os diáconos como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja. Por legítima seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Viu? Ele já fala ali naquele século, né, muito tempo antes, a Igreja Católica. Nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, ele defende muito a questão ele fala muito sobre a Eucaristia, sobre a presença de Cristo na Eucaristia, sobre o corpo de Cristo. Por quê? Ele teve contato com São João. E São João, São João Apóstolo, ele fala muito sobre a questão eucarística, né? Quando aquela carta que ele fala que é o Verbo se fez carne, portanto, nós, aquela parte das Sagradas Escrituras que o padre lê todos os finais das missas, né? É uma parte riquíssima, né? Então, por ele ter tido contato com São João, ele fala muito sobre esse assunto nas cartas. E a questão da fundação da igreja, gente, é uma questão lógica, é óbvia, né? A igreja, ela foi fundada por Cristo, quando Cristo diz a São Pedro, né? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Né? Tá claro, evidente ali, né? Nesse dito de Jesus a São Pedro. E muitos protestantes tentam fazer manobras interpretatórias, né? Malabarismos, né? Interpretatória. Eu já vi até uma interpretação até engraçada. Eles falam assim, né? Que é assim: Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra. Aí Jesus segue. E sobre esta pedra, aí Jesus, como se Jesus estivesse apontando para ele mesmo, né? Sobre esta pedra, que sou eu, né? Eu que sou a pedra, edificarei a minha igreja. Olha que absurdo, não tem nada a ver. A partir do momento que Cristo fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, ele está se referindo a quem? A ele próprio ou a São Pedro? Cefas é pedra. O significado pedra. de Cefas é pedra. Não, mas eles interpretam dessa forma. Eu não entendi, como se Jesus estivesse falando para ele, né? Eu sou a pedra, eu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, né, eu também sou pedra, isso assim, é um absurdo. E só que, assim, é claro e evidente que Jesus, né, funda a sua igreja, né, e ali Pedro, ele é designado como líder da igreja, primeiro papa. E, cara, assim, a igreja, Jesus deixou uma igreja, né? O batismo que Jesus deixou é um só.
né? A interpretação bíblica é única, né? Não existem várias interpretações. Deus é um, né? A verdade é uma só. Então, por que existem tantas? E se eles estão tão certos, né, que eles são os corretos e a Igreja Católica é errada, por que existem tantas denominações diferentes, né? E todas elas condenam a Igreja Católica, né? E por que cada uma tem uma interpretação diferente? Eles estão com a verdade, com toda essa divisão que eles têm? Com certeza. Com todas essas interpretações, né? Cada um, né, interpreta de um jeito a Bíblia. Primeiro foi Lutero, né? Que em 1524 fundou a Igreja Luterana. Para você ver, Depois, isso eu estava pensando aqui agora. Para você ter uma ideia, a primeira igreja protestante foi essa que você acabou de falar aí, em 1524, a luterana. como No se Jesus século Cristo... XVI, ou seja, mais de 15 séculos, né? Um pouco mais ali de 15 séculos, que a igreja católica já existia. Aí veio surgir a igreja protestante, e essa é a igreja de Cristo? É como se Cristo tivesse morrido na cruz e só depois de 15 séculos as pessoas começassem a terem a redenção. Que absurdo, né? Jesus morreu na cruz, aí só depois de Lutero que a salvação foi implementada no mundo através dos protestantes. Ou seja, de 15 séculos para trás, ninguém se salvou, porque a igreja era a igreja errada. Era a igreja errada. Então, houve esse salto histórico de 15 séculos para que Jesus começar, que as pessoas, a sua obra missionária para as pessoas se salvassem, né? Então, é um absurdo você pensar nisso também. Não tem, os protestantes não têm continuidade histórica nenhuma. E Lutero, a Revolução Protestante é a mãe das revoluções, né? Porque se não fosse a Revolução Protestante, nós não teríamos todas essas revoluções que aconteceram depois, né? Que a Revolução Protestante ela serviu de inspiração para revoluções demoníacas, né? Que é a própria Revolução Francesa, né? A Revolução Comunista. Então foi ali onde começou as revoluções, inspiradas por Lutero. Aí depois de Lutero veio a Igreja Anglicana, né? Várias outras, né? Várias outras, metodista, adventista. E a questão da Igreja Anglicana é um motivo absurdo, né? Porque o Henrique VIII, né? O rei Henrique VIII, ele não queria mais ficar casado com a rainha, né? Ele não queria mais, queria casar com uma outra pessoa. Então ele pediu autorização para o Papa. O Papa, logicamente, negou a autorização, né? Porque é adultério. E por causa disso ele foi, não vai autorizar, então eu vou instituir minha própria igreja, né? Aí sim, aí surgiu a Igreja Anglicana, né? Esse é o motivo, né? Motivo bem virtuoso, né, de surgimento de uma igreja protestante, né? Para legalizar um adultério. E tanto que depois disso, esse rei Henrique VIII despachou a esposa, né, que fez ele fundar essa nova igreja. Depois teve outra, mandou para forca outra. Acho que teve mais de 5 esposas. Aí depois disso vem a igreja. Eu acho que depois de Henrique VIII veio a igreja calvinista, né? Vem a calvinista, depois vem a presbiteriana, depois vem a igreja batista. E aí foi várias outras, né? Aí depois, no século XX, né, veio a Assembleia de Deus, né, veio essas igrejas pentecostais, né, que é o revivamento, né, esse gnosticismo, né, disfarçado de pentecostalismo, né, que nada mais é que uma gnose, né, uma gnose que até no meio protestante, né, a gnose adentrou. O gnosticismo ele é uma filosofia pagã que contamina qualquer religião. Então, os protestantes foram contaminados pelo gnosticismo, com esse movimento pentecostal do século XX. Então, assim, os protestantes eles têm uma grande questão a ser resolvida, né? Que é toda essa divisão, toda essa
multiplicidade de interpretações bíblicas, né? Que com certeza Jesus, a verdade não está nisso, né? A verdade não pode ter várias interpretações. O interessante é que eles são, entre eles, são bem amigos, né? São bem companheiros, né? Mesmo às vezes você tem uma igreja que tem uma interpretação de um jeito, outra de outro, eles são bem companheiros, né? São bem amigos, né? Dificilmente você vê uma igreja protestante combatendo uma outra protestante, não. Eles Eles são se bem unem, unidos, né? eles são unidos e principalmente para falar mal da Igreja Católica. Nisso eles são unidos. Só que o exemplo deles é bem péssimo, né? Porque a Igreja Católica, com todas as suas dificuldades, né, que houve na história, perseguições, né, conspirações, né, com toda essa dificuldade, a igreja permaneceu de pé e permanece de pé até hoje, né, depois de 20 séculos. Né. Uma instituição, se não fosse divina, né, com certeza não teria suportado ficar tanto tempo, né, igual a Igreja Católica até hoje suporta. E a gente sabe que nos nossos tempos atuais, né, principalmente nos nossos tempos, a gente tem passado por uma postagem gigantesca, né? Mas isso aí são sinais dos tempos. Mas a igreja continua de pé. Nós estamos, né, nós católicos, né, apesar da ausência de um papa legítimo, a igreja permanece de pé nos fiéis, nos bispos, né? E esperamos aí que toda essa crise vai se resolver. Mas enquanto isso, a gente está, né, igual nós estamos aqui hoje, para combater, né, essas denominações protestantes, seitas, né, protestantes que, infelizmente, pregam contra a verdade que é a fé católica. Eles são cristãos? São sim, são considerados cristãos. Muitos lá têm boas intenções, né? Mas não é por isso que nós vamos esconder a verdade que eles não estão na Igreja de Cristo. Eles estão fora da Igreja de Cristo. Mas por isso a gente tem essa missão de trazê-los, né? Trazendo a verdade histórica, a verdade da fé católica, para que eles se convertam. E aí eu fico muito feliz, né, de saber que isso está acontecendo, né? Eu acho que com a internet, o advento da internet, a informação de forma bastante abundante, né? As pessoas estão pesquisando mais, as pessoas estão conhecendo mais, e isso está trazendo um movimento de conversão, né? Tem um pastor lá, né, que se converteu à Igreja Católica, que inclusive escreveu um livro, né, lá nos Estados Unidos, e isso repercutiu bastante. Então, eu acho que com o final dos tempos, né, Deus vai meio que dando oportunidade para que essas pessoas conheçam a verdade e se submetam, né, para que depois elas não falem que não conheceram, né, para que no julgamento, né, Jesus, né, Deus vai dizer para essas pessoas, né, não, eu te dei a oportunidade, você porque a pessoa que ela tem uma honestidade intelectual, né, ela se converte, não tem como você ignorar, né, todo esse período histórico que foi a Igreja Católica e aderir a uma igreja que surgiu sei lá, na década de 70, né, tem tantas igrejas, né, igual a Igreja Cristã do Brasil, que surgiu ali acho que década de 40, me parece, nos anos 40, igrejas que surgiram há pouco tempo. Então, eu penso dessa forma, e eu acho que Deus vai dar oportunidade para todos, ainda mais nesses nossos tempos. Então é isso, né, Marcel? Deu pra gente mostrar, né, claramente o que a história diz acerca de Constantino, de que não tem cabimento nenhum ele ter fundado a Igreja Católica, né? Isso aí é coisa de gente desonesta, né? Igual estuda história, né? Porque o pessoal faz muito isso, sabe o que o pessoal faz? Engraçado que esse pastor aí que deu esse testemunho, ele coloca lá num dos vídeos, né, um pastor da Igreja Cristã do Brasil, ele falando, né, que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, e ele usando o Google, O Google? como fonte histórica, né, de informação. Ele Cara, fala o Google, cara? usando o Google. Só você digita no Google aí, quem fundou a Igreja Católica. Cara,
Quando você digita no Google, as primeiras páginas que vão aparecer são aquelas páginas aquelas páginas da UOL, de um monte de historiador marxista, né? É só essas páginas que aparecem. UOL, sei lá, UOL, escola, não sei lá o quê, tudo marxista. Tudo Você marxista. não vê um historiador sério ali nas pesquisas do Google. Então, o cara, ele vai argumentar, vai defender o argumento dele, ele pede para as pessoas digitarem no Google. No Google. Cara, no Google, pô, brincadeira, pô. Você quer estudar história? Pô, procure historiadores sérios, procure fontes primárias. Pode digitar no Google. Fala sério. Acho que nem se você digitar no chat GPT aí, o chat GPT vai dizer que foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Isso aí E foi igual no início do vídeo que a gente postou aqui, a mulher lá falando que Constantino fundou a Igreja Católica porque não gostava das leis judaicas. Olha que absurdo, onde que tirou isso, cara? E infelizmente as pessoas acreditam, né? Quando, E quando aí sai é da boca isso aí. quando sai da boca de um pastor, né? Por isso que é importante a gente trazer esses assuntos aqui, né? Porque muita gente acredita nisso, rapaz. Como é que pode? Não, infelizmente as pessoas são as pessoas que ignorantes, né? Que não buscam a verdade, são realmente presas fáceis, né? Dessas mentiras. Mas é claro e evidente que não foi Constantino. A Igreja Católica já existia muito antes. Já estava no seu 32º Papa. Já tinham vários escritos dos padres, da patrística. A Igreja estava bem organizada ali. Tudo bem que existiam umas limitações, né? Porque a Igreja estava perseguida, nas catacumbas. Mas, mesmo assim, a Igreja ela estava ali firme e forte, né? E foi, logicamente, depois elegendo papas, né? Mesmo nas catacumbas, mas depois que Constantino trouxe o Édito de Milão, a igreja ela teve muito mais espaço, muito maior possibilidade de se organizar. E também, né, deixamos aqui a importância de Teodósio, né? Que aí sim, né, a igreja, com Constantino, a igreja ele apenas permitiu, né, que a igreja fosse estabelecida ali no Império, né, não tivesse liberdade de culto, né, não fosse perseguida mais. Mas foi Teodósio, né, que tornou a religião católica a religião oficial do Império Romano. Né? E o cara até fala isso, ele fala que foi Constantino que fundou a Igreja Católica e estabeleceu-se com Constantino também, como se Constantino também tivesse estabelecido a religião oficial do Império. Mas não foi Constantino. Constantino ele só liberou. Né? Quem estabeleceu a religião oficial do Império Romano, a religião católica, foi Teodósio. Porque antes do Império Romano, a religião do Império Romano era uma religião pagã. Tinham vários deuses, né? Uma religião totalmente pagã. Aí Constantino ele traz, né, a liberdade dos católicos e depois Teodósio, né, decreta a religião oficial do Império, a religião católica. Né? E para terminar a falar de Constantino, muito provavelmente, eu acredito que ele tenha se salvado, porque ele pede o batismo. Tudo bem que ele, durante a vida dele, ele não foi católico, mas quando estava à beira da morte, ele pede um padre, pede o batismo, né? E ele foi batizado no final da vida dele. Então, ele teve muita oração da mãe dele, Santa Helena. Eu acho que ele muito provavelmente ele tenha se salvado, sim. Então, é isso aí. Eu Então acho é que no isso, né, final Marcel? Deu para passar o recado. eu acho que no final da vida, quando o cerco aperta, meu amigo, muitos o orgulho cai, né? Muitos se tornam católicos. Né? Inclusive temos vários exemplos de protestantes mesmo que no final da vida, né, diante da morte ali na frente, se tornam católicos, admitem que a fé católica é a fé verdadeira. Tem vários exemplos. É. Então, pode final do Então recado. é isso, né, Marcel? Quer falar como sempre, aí, uma palavra final? Não, acho que tá bom, acho que deu para esclarecer bastante. Vamos ainda, já que está diante de um fenômeno interessante, né, trazemos mais questões em relação à fé católica, né, no combate ao protestantismo.
trazemos mais sugestão aí, né? A gente já trouxe, né, algumas coisas, mas é sempre bom estar renovando, né? Até a questão de imagem, que a gente já falou, igual você falou sobre a sola escritura. Então, assim, sempre estarmos trazendo esses assuntos para que os protestantes, né, que estão afastados da verdadeira fé católica, da verdadeira religião, se convertam, né? Venham para o nosso lado. Né? E com mais testemunhos, melhor ainda para que mais se convertam. Né? Acho que nós podemos trazer esses assuntos mais vezes aqui no canal. E pedir aí, pessoal, para compartilhar, curtir, se inscrever no canal, divulgar os links, né, os nossos vídeos, né? A gente, por enquanto, a gente não voltou para o estúdio ainda, a nossa obra está demorando, mas acredito que ano que vem com certeza, né? Se tudo der certo, se Deus quiser. Ano que vem não, pô, esse ano. Ano que vem não, né? Esse ano. Tô em 2024 ano que vem é 2026, pô. Pô, aí não. Eu tô em 2024 ainda. Fala sério. Aí, mas não, graças a Deus, Deus nos permitiu, né, chegarmos em 2025. E eu desejo aí, pessoal, né, além do Feliz Natal, né, que ainda estamos em período de Natal, também um Feliz Ano Novo, né? E esse ano aí, Deus nos abençoe, né? Continuemos aí na missão aí no nosso canal e com o apoio de vocês. Tá bom, pessoal? Salve Maria e fiquem com Deus. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais um vídeo aqui para vocês. Deixa sugestões aí pra gente também de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no canal. É muito importante o apoio aí e a opinião de vocês. E também desejar aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que possamos aí, mais esse ano aí, lutar pela igreja e pela fé. Fiquem com Deus, salve Maria, até a próxima.